Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22. Essa é uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Satisfação enorme, imensurável estar de volta com você. É para cá, né, Gersinho? Gersinho fica lá fazendo um monte de gestos para mim, eu estou olhando para cá, ele falando que... Então é você que eu quero olhar nas bolotas dos... Você que está assistindo a gente aí em qualquer canto, muito obrigado pelo carinho da companhia, viu? Estamos aqui ao vivo, sextou, não há de ver que sextou? Hoje, uma sexta-feira, estamos ao vivo, né? Deixa eu só pegar aqui, é 8/8 de 2025, satisfação estar de volta com você aqui. Aonde quer que você se encontre, com quem quer que você se encontre, como quer que você se encontre, eu espero que você esteja e se mantenha bem. A gente vai contribuir, ou tentar contribuir para que você fique melhor ainda com as informações, os comentários, especialmente do meu caríssimo amigo Lorenberg Alves, craque nos comentários, né? Nos comentários de tabuleiros políticos, de tudo. Lorenberg é craque. E você aqui também podendo interagir com a gente, 99932-2529, ok? Interaja conosco, porque aqui quem manda é você e o Dorileu. Vocês dois mandam aqui porque a gente está aqui para fazer o que há de melhor em termos de jornalismo, em termos de prestação de serviços com informações. Combinado? Então a gente vai ter algumas matérias, alguns assuntos que a gente vai estar comentando ao longo dessa próxima hora aqui no programa Opinião. Professor Lorenberg Alves. Professor Lorenberg Alves, autor de 20 obras literárias, 20 livros, desses aí, metade de romances. Quando o Lorenberg está mais sensível, ele escreve os seus romances e põe a imaginação para viajar. E ele viaja longe, mas traz conteúdos maravilhosos que estão expostos, não é? Publicados em seus livros. E também é membro da Academia Mato Grossense de Letras. Como vai? Vai bem? Boa noite. Boa noite, Paulo. E grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Sabe, Paulo, parece que nós vamos ter um friozinho nesse final de semana, né? Eu vi, rapaz, eu vi dizer que tem uma frente fria já nos beirando aqui, né? Eu estava saindo de casa agora há pouco e ventou, e estava ventando. Falei, bom, vai fazer um frio. É um vento que vem do norte. E então, eu vi também essa notícia hoje e falei, lá vem também. Cuiabano, embora eu não seja genuinamente cuiabano, mas sou cidadão cuiabano, tenho um título de cidadão cuiabano, sabia? Foi o vereador, quem foi o vereador? Vou esquecer o nome do vereador que me concedeu o título. O Júlio Pinheiro, que já não está mais entre nós, né, para usar um eufemismo aqui, nos deixou tem alguns anos, e ele me concedeu o título de cidadão cuiabano. E eu adoro. Por que eu sou cidadão cuiabano? Porque aqui sou enraizado, tenho filhos, tenho família, tenho trabalho, tenho amigos. Isso é mais importante, família e amigos. A fé. Sou bilionário, que nem o Elon Musk. Bilionário de amigos, só que ele é de dinheiro. Eu sou de amigos aqui no nosso plano. Um dia, quem sabe, né, o Elon Musk. Então tá, olha só. Enquanto o frio não chega de verdade, né? Então a gente vai tocando o barco aqui com o nosso calor cuiabano, já tem um ventinho, o Lorenberg já sentiu lá fora, e a gente vai estar por aqui. Você tem alguma sugestão, pergunta, esteja à vontade para conversar com a gente aqui no programa Opinião. Tudo certo? Tudo tranquilo? Olha, o Lorenberg, rapaz, eu vou puxar aqui, eu pedi para a Caroline nos providenciar aqui algumas matérias, algumas reportagens, e tem uma que eu faço questão de pedir a atenção de quem está nos assistindo, porque, na verdade, a Assembleia Legislativa, não é, homenageou o ex-deputado lá, você vai saber quem é, já, não é, durante uma sessão solene, nesse pós-recesso aí. Durante o evento, os deputados também
comentaram aí acerca da política do país e mais detalhes ainda, não é? Tem muita coisa lá rolando pelo lado da Assembleia. Eu trouxe esses 2 pontos aí que estão contidos nessa matéria que você assiste agora com a gente. Quem fez a matéria é o meu amigo flamenguista Oliveira Júnior. Acompanhe. Com o fim do recesso parlamentar, os deputados voltaram à Assembleia Legislativa numa sessão solene. Ex-deputados, ex-parlamentares que passaram por aqui nos últimos 190 anos foram homenageados e muitos deles estiveram presentes aqui para falar sobre esta celebração. Mas, além da retomada política e da rotina no dia a dia da Assembleia, outro assunto monopolizou as atenções: o travamento do Congresso devido à ameaça de impeachment do ministro do STF, Alexandre Moraes. É um momento de preocupação, é um momento de instabilidade, é um momento que deixa a gente bastante preocupado e pensativo sobre os desdobramentos e encaminhamentos nos próximos meses. Eu acredito que a partir de agora o presidente do Senado, Alcolumbre, e o presidente da Câmara, o deputado Hugo, tem que realmente, a partir de hoje, reunir o colégio de líderes e tomar uma decisão com relação, porque o Congresso não pode parar de funcionar. E se essa maioria que está lá hoje, já instalada praticamente, exigindo, tem que dar uma solução com relação ao impeachment do ministro Supremo. Desrespeito, né? Nós podemos fazer o debate. Nós temos a democracia dos parlamentos. Eu acho que hoje aqui, nos 190 anos da Assembleia, é uma oportunidade de se falar disso, né? A Assembleia Legislativa, que nasce no Império, atravessa todos os períodos, inclusive a ditadura militar, depois a redemocratização, que a gente tem diversas correntes, todo mundo tem o direito de expressar seu pensamento, mas tem que fazer o debate e respeitar o dos outros. Agora, o que não pode é sequestrar o parlamento. É muito bom, né, retornar a esta casa, em especial rever os velhos amigos que estão aqui presentes. Muitos já se foram, mas a história fica. E é bom chegar aqui a convite desta casa para relembrarmos, né, quanto foi tão difícil participar da construção de um novo Estado após a divisão. Venho presenciar uma homenagem justa. Eu acho que cada vez que eu vejo ser reconhecido o passado, é importante porque pode dar uma lição para o futuro. Não tenha dúvida nenhuma que, se não fosse o trabalho da Assembleia Legislativa nesses 190 anos, apesar de todas as críticas que sofre, Mato Grosso não seria o que é. O deputado Max Russo, nosso presidente, ele foi muito feliz em poder patrocinar toda essa comemoração dos 190 anos, inclusive com gravações de vídeo com os ex-deputados, com os atuais deputados, e consagra com essa sessão especial que homenageia aqueles que passaram por aqui e deixaram o seu trabalho feito. Os ex-deputados aí, não é, sendo homenageados, e de uma forma muito justa. O parlamento tem a história que tem, porque eles passaram por lá, cada um deu a sua contribuição ao seu modo, à sua proporção, uns mais, outros menos, mas, enfim, são homenageados e é justo. E eu defendo essa homenagem enquanto estejam vivos, não é? Infelizmente, eu, enquanto na condição de repórter de política, que eu cobri muitos anos a parte política, né, o jornalismo político, ali na Assembleia, quantos não estão mais entre nós, da minha época, só da minha época lá. René Barbour, que hoje, né, emprestou um nome aí ao plenário das deliberações lá na Assembleia. O plenário chama-se Plenário das Deliberações René Barbour, importante deputado, veterano deputado lá de Barra do Bugres, que faleceu. Aí teve também por lá, que me ajudou Lorenberg lembrar depois, que passaram por lá e que aí tem o Walter Rabelo. O seu amigo muito recente, que faleceu agora há 3 anos, como que chama? Seu amigo do seu irmão.
O Romualdo Júnior Júnior, teve recentemente, faleceu recentemente, Pedro Satélite também, Pedro Satélite lá de Tangará da Serra, o Saturnino, Masson. Eu estou esquecendo de gente, teve o nosso querido Silvio, que faleceu de Covid, lá do Nortão, Silvio Fávaro. Tem mais gente aí, eu vou lembrar ao longo do que, infelizmente... teve lá o J. Barreto, faleceu num acidente, né? O Barretinho, gostava muito de brincar com ele, mas Barretinho. Há um bocado. Então, essas pessoas em memória, né, a gente homenageia. E os que estão vivos receberam homenagem aí da Assembleia Legislativa. Ponto. Eu quero convidar o Lorenberg, então, para falar, evidentemente, se ele quiser, sobre os homenageados aí, os deputados, e trazer esse assunto, que é a interdição por parte de parlamentares lá do Congresso. Houve essa manifestação, esse posicionamento de alguns deputados lá, e aí você ouviu alguns deputados estaduais aqui, alguns pró, outros contra, e está aí a situação por conta das pautas lá na Câmara, principalmente, né? E também são duas situações. Na Câmara, eles querem que seja cumprido o que o Hugo Mota, ele fez o compromisso com, especialmente, os liberais, não é? E uma grande ala da direita, de colocarem para votar o projeto da anistia. E lá, na questão do Senado, a pauta já é outra, já passa pelo impeachment de Alexandre de Moraes. O fato é que houve isso aí, travou, agora houve uma situação, uma movimentação aí do Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, tem um chiado aí que parece que não está batendo, dando conta de que o Hugo Mota teria decidido punir com possível afastamento de até 6 meses aí, 6 deputados, 5 da direita e 1 petista, na verdade uma petista, que é a deputada aqui, essa deu um soco no estômago do Nicolas Ferreira. Na verdade, não disseram que deu um soco, ela deu um soco porque isso foi flagrado em imagens. Então, enfim, tem a situação aí e eu queria muito ouvir o Lorenberg, depois a gente pode continuar sobre o assunto. Paulo e amigo telespectador, tem uma coisa que eu gosto muito e vou aplaudir sempre, que é esse reencontro de ex-parlamentares, no caso da Assembleia, no caso do Congresso Nacional, no caso das câmaras municipais, esse reencontro, a chamada dessas pessoas que deixaram de ser parlamentares para dentro do convívio, pelo menos no momento, num instante. Eu acho isso sempre muito rico. E eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o Paulo. É melhor fazer as homenagens em vida. Depois que morreu, a pessoa que se foi não vai ver a homenagem que está sendo feita para ele. Mas os seus familiares provavelmente devem estar participando. Mas é salutar, é elogiável essa homenagem a esses ex-parlamentares. Não é só apenas no parlamento, não, amigos. Nas escolas também, no Tribunal de Justiça também deveria existir esse tipo de homenagem. No Tribunal de Contas do Estado deveria existir essas homenagens sempre. Então, para que essas pessoas que, de uma certa forma ou de outra, contribuíram para a construção da história da instituição. Esse é um ponto. O segundo ponto, que o Paulo tocou e a matéria também tocou muito rapidamente, vamos começar exatamente na Câmara Federal. Todo mundo sabe da minha opinião a respeito do Congresso Nacional. Que, aliás, não é só minha, não. Recentemente saiu uma pesquisa do Datafolha em que 75% dos entrevistados disseram, com todas as letras,
75% dos entrevistados disseram que o parlamentar federal está muito mais preocupado em defender os seus interesses particulares e seus interesses individuais. E mais de 70% dos entrevistados disseram que os parlamentares federais defendem muito mais os ricos e menos, mais ou menos 3 ou 4% dos entrevistados disseram que os parlamentares defendem os pobres. Todo mundo sabe, amigos, todo mundo sabe que na legislatura atual do Congresso Nacional a população brasileira não está representada. Todo mundo sabe disso. Basta olhar a fotografia. A população brasileira não se encontra e não se vê representada no Congresso Nacional. Esse é um ponto para chamar e para provocar o amigo telespectador. Eu fico me perguntando muitos momentos, eu que vasculho atas das sessões, que leio os projetos apresentados por todos os parlamentares, não é só de Mato Grosso não, de todos os estados, quem é mesmo o presidente da Câmara Federal? É o Hugo Mota ou é o Arthur Lira? Porque na prática, amigos, não é o Hugo Mota que é o presidente da Câmara. Ele está sentado na cadeira de presidente, foi eleito como presidente da Câmara, mas quem manda é o deputado federal Arthur Lira. Para provocar ainda mais o amigo telespectador, vou trazer um outro dado. Lembra, entre aspas, do motim que alguns deputados sentaram à mesa, uma bagunça. Você não vê isso nem no jardim de infância. Sentaram lá à mesa e impediram o reinício das sessões na Câmara. Sabe quem que parou tudo isso? Sabe quem que parou? O deputado federal Arthur Lira. Ou seja, um simples deputado, ex-presidente da Câmara Federal, é exatamente quem manda dentro da Câmara Federal. Ele é o elo entre os chamados bolsonaristas e o Centrão. Ele é o elo entre o Centrão e o governo federal. Tudo passa sobre a sua mão. Tudo passa sobre ele. Ele é o intermediário, é a pessoa que manda e desmanda ali, na prática. Ou seja, o atual presidente da Câmara é simplesmente alguém que está ali por acaso. O Arthur Lira continua dando as cartas, a verdade é essa. Tudo ali passa por ele. E o Mota é um pupilo dele, a criação. Tanto que dependeu diretamente e muito do Lira para conquistar a condição, para suceder o Ira. O Ira é uma banda de rock nacional. O Lira, que não tem ira. E é verdade o que o Lorenberg falou, ele está lá, tanto que nesse imbróglio todo aí, não só nesse, em qualquer movimento, o glorioso Hugo Mota vai lá no Arthur Lira, mestre, o que eu faço da vida? Vamos continuar falando sobre isso daqui a pouco no nosso programa Opinião, aqui nessa noite de sexta-feira, com você, aonde quer que você se encontre. Olha, muito bom estar com você, viu? Obrigado pelo carinho da sua companhia. Sei que você está aí assistindo o programa Opinião, mas você está assim pensando, nossa, dá domingo, mas não dá sábado. Paulo, por que sábado? Porque sábado vem aí. Tchan, 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 tchan. O Boca vai mostrar aí por que eu estou falando isso. É o projeto Viva Seu Bairro. Ele vai estar dia 16, sábado amanhã, lá na Vila Arthur, em Várzea Grande. O evento será no mini estádio Jonas Pinheiro a partir das 3 da tarde. Serviços sociais de graça para todos. E por ordem de chegada. A criançada pode brincar à vontade lá na nossa área Kids. A noite cultural traz João Eloy, Banda Os Amigos, Bruno e Vinícius, DJ Ricardo Martinelli,
a recreação infantil com a turma da tia Mari e ainda a imperdível promoção VSB Carrinho Cheio. E atenção, moradores aí dos bairros São Francisco, Sol Nascente, Jardim Esmeralda, o Jardim Glória 1, Jardim Glória 2, também lá do Santa Terezinha, Figueirinha, o Jardim Panorama, também você aí, até lá do Imperial, onde mora meu amigo Passarinho, e lá no Martim também, que mora meu amigo glorioso, o melhor cinegrafista de Mato Grosso, que é o Gercinho. Todos estão convidados, todos convidados. Não esqueça de preencher seu carrinho lá na tenda da promoção VSB Carrinho Cheio e aguardar os sorteios num total de R$4.000. Viva o seu bairro, mais serviços, participação e cidadania. Está aí, portanto, as imagens. Você pensa que eu não vi, né, Boca? Você abriu aqui e me deixou, que nem o Roberto França aqui, olhando para baixo aqui, algumas vezes. Opinião, então, está aí, fez o convite, nós iremos, Gercinho que vai sair do Mapim, vai também, vai vender curau e pamonha lá também, porque ele aproveitar para vender as coisas dele. Lorenberg também vai, já que ele vai andando, porque ele gosta de andar. Lorenberg gosta de bater perna, então nós vamos para lá para curtir tudo isso que você acabou de ouvir. É isso, né? Eu vou para o intervalo comercial e volto já, eu e Lorenberg e você aqui no canal 22 TV Pantanal. Um instante só. Tudo bem, a gente retoma o programa Opinião na sua TV Pantanal. O Geraldo estava assistindo conosco, está assistindo sempre o programa conosco. Encontrei com o Geraldo hoje, já bem tardinha, já bem noitinha. Paulo, manda um abraço para mim, fala que eu curto, para o Lorenberg, que eu curto muito vocês lá no Opinião. Eu mandar um abraço, o Geraldo Silva. Sabe que é da minha família, esse Geraldo Silva? Minha avó chamava Geralda, inclusive, Alves da Silva. Será que... Bom, Geraldo, um abraço para você, meu parente, não é meu parente. Importante que nós somos irmãos, que eu gosto muito de ter pessoas assim, amizades novas. Obrigado pelo carinho aí da sua manifestação espontânea, inclusive. Você que me chamou, estava passando assim, e eu agradeço de verdade. Ó, o GD, rapaz, é o Gazeta Digital. Já clicou lá? Se não, faz isso agora, sabe por quê? Tem muita notícia lá, muita notícia fresquinha, importante, do tabuleiro político, da economia, da polícia, das operações da polícia. Por exemplo, olha aqui, na política, nós temos aqui uma notícia que eu vou colocar aqui, que eu vou me organizar aqui, né, glorioso Boca, porque senão... É essa aqui da Janaína? Não. É, né? Acho que é da Janaína mesmo. Não, porque eu estava confundindo com aquela notinha que eu estava lendo atrás sobre a homenagem dos deputados lá. Mas essa aqui, ó, que está aí, que você está lendo comigo aqui, a próxima, Lorenberg, a próxima presidente estadual do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, a deputada Janaína Riva, deputada estadual, ela afirmou que a saída de Emanuel Pinheiro do partido, anunciada nesta sexta-feira, dia 8, não foi surpresa para a direção da sigla e enxerga a mudança como um caminho natural aí, não é, que foi essa decisão do Emanuel Pinheiro, insatisfeito e com atritos individuais no grupo. A baixa do ex-prefeito de Cuiabá já era esperada. Em entrevista à imprensa, a deputada afirmou que há algum tempo a direção havia aí, não é, conversado com o ex-prefeito de Cuiabá, que externou o desejo de sair do partido, mas nenhum impedimento foi ponderado entre as partes, aspas, sem problema nenhum. A gente já tinha uma conversa sobre esse tema e ele já havia aí comunicado que ele deveria se filiar ao PSD. E a gente já sabe
também que o Emanuel não estava muito satisfeito com os encaminhamentos para a diretoria e a executiva estadual do MDB. Então, a gente entende, respeita a posição dele e essa nova construção dele com o PSD. Foi um caminho natural, fecha aspas, anunciou aí a deputada Janaína Riva. Então, quando questionada se o filho de Emanuel, o deputado federal Emanuelzinho, que também é ainda do MDB, se ele poderia acompanhar o pai nessa debandada, a deputada então demonstrou ceticismo e anunciou que o parlamentar deve ser incluído na nova direção do partido que toma posse em 21 de agosto. Essa seria uma das exigências do parlamentar em permanecer no partido. Está aí no GD, www.gazetadigital.com.br. Janaína se posicionando, Emanuel se posicionou. Lorenberg, eu duvido que o Emanuelzinho se mantenha no MDB. E vou te dizer principalmente por quê, ao pedir você um comentário sobre essa saída do Emanuel. O Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, sinalizou, conversa que eu vi essa semana em Brasília, que há uma grande possibilidade de MDB e PL estarem juntos. Olha só como as coisas são. O ano de 2026, na corrida eleitoral do ano de 2026. Bom, evidentemente que o Baleia Rossi falou isso dentro de uma conjuntura, de uma possibilidade. Tudo é só conjectura, só possibilidade. Se isso vier à tona, aí não tem nem sentido de Emanuelzinho, ou quem quer que seja, que não tenha simpatia com esse aspecto ideológico, com essas ideias aí que estão hoje borbulhando, não é, nos bastidores políticos. Então, não vejo por aí, eu não vejo que essa possibilidade. Negociou-se lá na diretoria? Negociou-se, mas você sabe como é que são as futricas, como é que são as coisas. Já haviam futricas na época, agora com o Emanuel Pinheiro ainda no MDB. Então, assim, eu não sei, eu queria que você desse uma pincelada sobre isso, já considerando todo o conjunto da obra, de possibilidades, porque ano que vem é ano de eleições, e aí a Janaína é pré-candidata ao Senado, já colocou o nome, e são 2 vagas. Na minha opinião, se isso que eu falei sobre o Baleia Rossi, sobre o MDB, se vigorar, seria o melhor dos mundos para a Janaína. Por quê? Porque o sogro, o Wellington Fagundes, tende a ser candidato ao governo. Você imaginou a chapa? Então, assim, eu queria perguntar para quem realmente sabe das coisas, que é meu amigo Lorenberg Alves. Paulo e amigo telespectador, eu vou fazer 3 observações muito rapidamente. A primeira delas, a tendência da deputada estadual Janaína Riva vir a presidir o PMDB estadual, ela é clara e praticamente absoluta. Até porque o presidente atual, ainda em exercício, o Carlos Bezerra, deve estar saindo da direção, deve estar abandonando, mas toda a carreira política dele. Ele foi prefeito de Rondonópolis por 2, 3 gestões, foi governador do estado, foi eleito governador do estado em 1986, com quase 200 mil votos na frente do ex-governador Frederico Campos, e foi senador e foi deputado federal. Tem uma carreira brilhante. Nada mais justo de que ele ceda o seu espaço para alguém mais novo para vir presidir o partido, e esse alguém mais novo é exatamente a liderança da Janaína Riva. Com relação ao Emanuel Pinheiro, filho, na verdade neto, né? Porque o Emanuel Pinheiro era o pai do Emanuel. O Emanuelzinho, no começo deste ano, portanto, muito antes do pai, que é ex-prefeito, vir a decidir pela sua saída,
já se ventilava nos bastidores que o Emanuelzinho poderia sair do MDB. E ir para o PSD, inclusive. Isso, mas esperando aí a janela do mês de março. E não só ele. Falava-se naquela época, o Emanuelzinho, o Juarez Costa e mais aquele outro que está suplente hoje com 23 mil votos, que é membro da Defensoria Pública, o Valtenir. Os três deveriam sair do MDB. Depois essa conversa foi um pouco mudando. Parece-me que o Juarez Costa deve manter-se no MDB. Deve manter-se. Sobretudo quando saiu uma conversa muito forte para federação, MDB e republicanos. Porque o Juarez Costa ia sair do MDB e ia para o republicano. Ora, se vai fazer uma federação, fica no MDB mesmo, não há problema nenhum, porque essa federação com o republicano fecha aí. Que não está decidida ainda, né? Não está, porque veio com uma correria danada e de repente parou. Se caso vir a acontecer a federação entre MDB e republicanos, dificilmente uma aliança majoritária com o PL não acontecerá. Vou repetir, amigos. Se ocorrer, de fato, a federação entre MDB e republicanos, não acontecerá essa aliança majoritária com o PL. Não ocorrerá. Por que eu estou falando a majoritária? E aí não afeta o Emanuelzinho. O Emanuelzinho pode se manter dentro do MDB, que não vai afetar. Porque para o parlamento não faz-se aliança. Para a proporcional não faz-se aliança, amigos. Então, independentemente de quem está numa aliança majoritária, não afeta, não prejudica quem está para a proporcional. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entenderam, amigo? Vamos imaginar, hipoteticamente, que essa notícia que o Paulo falou venha de fato acontecer, que o PL venha fazer uma aliança, veja, uma aliança majoritária. Não é uma federação. A federação envolve todo mundo. Mas uma aliança majoritária não é obstáculo para impedir que o deputado federal Emanuelzinho permaneça no MDB. Não há nenhum impedimento. Até porque para o parlamento, que eu já falei aqui, vou repetir, não entra a aliança. Esse é um ponto que deve ser colocado com muita clareza. Está em jogo aí, amigos, a questão da candidatura à presidência da República. Todo mundo sabe, isso não é novidade, que o ex-presidente da República e ex-presidente da Câmara Federal e deputado federal, Michel Temer, vem sim fazendo uma articulação para encontrar um nome que possa agradar, que possa vir a agradar, não apenas o chamado centrão, mas a direita de uma forma geral. Ok, amigos? Para vir para uma candidatura à presidência da República. Aí que está o ponto, que por isso que o presidente do MDB vem falando sobre essa possibilidade de aliar-se com o PL. Eu, particularmente, acho muito pouco provável que venha acontecer. Mas muito pouco provável. Alguém pode lembrar, professor, mas qual que é o nome? Quem é o nome dentro do MDB? O último grande nome do MDB foi Oreste Quércia, que foi candidato à presidência da República e não conseguiu 4% dos votos. Mas você está desconsiderando aí e desprezando, Lohenberg Alves, Michel Temer. Mas Michel Temer não vem para a candidatura porque não tem mais oxigênio. Ele sonha com isso, hein? Não virá. Então, bom, enfim. Mesmo quando ele era presidente da Câmara, ele não tinha fôlego, oxigênio e muito menos peso político, porque uma coisa é você ser eleito deputado federal em São Paulo. São 70 vagas para São Paulo. Uma coisa é você ser deputado federal, eleger-se deputado federal por São Paulo. Outra coisa é você pensar
numa disputa eleitoral à presidência da República, quem já foi parlamentar por muito tempo e foi vice-presidente e depois chegou à presidência da República. Dificilmente o Michel Temer vem emplacar o seu nome como grande favorito, porque não será o grande favorito. Ele pode vir candidato? Claro que pode, todo mundo pode. Até eu, se fosse filiado a um partido, poderia. Mas qual que é a minha chance de ser presidente da República? Nenhuma. Mas eu posso. Amigo, fica calma aí, porque eu não sou filiado a nenhum partido. Então, todo mundo pode ser candidato. Agora, a possibilidade de vir para uma vitória, para ser um grande candidato, é infinitamente menor no caso do Michel Temer. O que ele pode é trabalhar um nome. No MDB não existe esse nome, amigos. No MDB não existe esse nome no âmbito nacional há muito tempo. Estou repetindo aqui, Orestes Quercia foi o último nome que o MDB apresentou numa candidatura à presidência, conseguiu 4% dos votos. Quando ele foi candidato, Ulisses Guimarães já tinha partido, já tinha tido um acidente fatal com... Não. Então, assim, o Ulisses, quando morreu, ainda dava as cartas no MDB. O Ulisses sempre deu as cartas no MDB. O Ulisses, na verdade, meu amigo Paulo e amigo telespectador, para quem não sabe, Ulisses Guimarães foi filiado ao PSD, antigo PSD, juntamente com Tancredo Neves, que foi lá do PSD. Mas era muito habilidoso, muito articulador, ele mexeu com tudo, ele trafegava de uma forma tal, com tanta tranquilidade, tanto na oposição, quanto na situação, quanto em qualquer partido político. Ele trafegava da maior facilidade do mundo. Todo mundo sabe que ele foi um dos grandes pensadores e de articuladores para vir a candidatura do Tancredo Neves para a presidência da República. Todo mundo sabe disso. Lembro. Mas, voltando à questão aqui... Para fechar mesmo. A grande questão é o mês de março, a janela partidária. Por que aí? Porque é exatamente aquele momento em que os descontentes de um partido, ou melhor, não é descontente não, é aquele que visualiza manter a sua cadeira. É bobagem, amigos. Eu vou sair do meu partido porque o outro partido que eu vou traz tudo o que eu quero do ponto de vista ideológico. É mentira, amigos. Vamos ser honestos com todo um amigo telespectador. Não é. Ele vai mudar de partido porque o seu partido agora não terá estrutura, não terá condições suficientes para que ele possa manter na cadeira. Por isso que ele está saindo fora do partido. Estrutura, se é que você me entende. Estrutura, não tem estrutura. É isso, que a janela ali seria aquela toca da qual poderia sair o coelho, que poderia ser chamado de candidato com potencial para disputar nesse grupo, considerando essa hipótese, PL, PMDB. Mas, assim, é muito difícil que haja isso pelo cenário que se apresenta aí, né? É mais por isso mesmo. Vamos procurar onde a sombra é mais fresca. Opinião, o programa do seu coração. Dá um tempo e volta já, um instante só. Eis que estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Tem mais alguém aqui que estava, enquanto o Lorenberg comentava, eu estava dando uma zapeada, uma bisoiada, como diria no interior, no grupo do Opinião aqui, que é a Valdineia. Ela mora no Pedra 90 e também está mandando um oi para nós aqui do programa Opinião. Disse que outro dia mandou uma mensagem aqui no grupo para eu ver e mandaram uma felicitação pela passagem de aniversário da mamãezinha dela, dona, agora não vou lembrar, Eunice, né? E aí eu acabei, tem alguns dias, tem uns 3 dias já. Então, dona Eunice aí do Pedra 90, me perdoe, aceite o meu abraço e do Lorenberg também, bem apertado assim, atrasado, é verdade, mas com muita verdade. Obrigado pelo carinho de vocês aí, tá? Que estão acompanhando a gente no programa Opinião.
Um abraço para o Silas, que também está acompanhando o programa Opinião lá no bairro Morador, um bairro onde eu particularmente adoro e também moro. Então, a vocês aí, obrigado pelo carinho da companhia. Falar em MDB, já que o MDB resolveu monopolizar o programa Opinião de hoje, tem mais coisas aqui, Lorenberg. Vamos ver, então, sobre essa situação aqui. Vinculada ao MDB, a Fundação Ulisses Guimarães realizou o encontro regional do projeto O Brasil Precisa Pensar o Brasil, com a presença aqui do ministro e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, que Lorenberg não citou aqui, que é um nome que agora está no MDB, e quem conta essa história é a nossa caríssima colega Luciana Gavilha. Acompanhe só. O ex-ministro da gestão passada de Lula e também Dilma Rousseff, e também ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, do MDB, com o tema O Brasil Precisa Pensar o Brasil, esteve aqui na capital reunido com a cúpula do MDB. Nesse momento tem discussão em relação a uma possível composição ou federação do MDB com os republicanos. Por enquanto ainda esta federação recebeu um freio, mas essa discussão deve ser novamente destravada. É que a cúpula nacional do MDB deseja fazer esse casamento com republicanos para que se eleve o número de representantes. Se houver de fato esse casamento, praticamente seriam 90 deputados federais e 16 senadores, fortalecendo, claro, esta composição para o pleito eleitoral de 2026. Mas no momento ainda, o MDB se mantém em cima do muro. Precisa primeiro definir esta federação para depois traçar todas as estratégias para as eleições 2026. Todos os partidos e o MDB também procuram se preparar para as próximas eleições com federações, outros fusões, e isso é um trabalho que ainda não está concluído. Nós temos conversado com os republicanos, conversamos com o PSDB e conversamos com outras legendas, com Solidariedade. Isso é o que estão fazendo todos os partidos, e o MDB está procurando também reunir aliados para o projeto partidário e eleitoral de 2026. E os assuntos nacionais entre o MDB e os republicanos, é claro que tem repercussões e resultados práticos aqui em Mato Grosso. Por exemplo, já tem unanimidade pelo nome da deputada estadual Janaína Riva para concorrer ao pleito ao Senado. Desta forma, também a própria deputada vai assumir a presidência estadual da sigla. Isso nas próximas semanas. E nesse sentido, o que ficaria aberto ainda seria, afinal de contas, o MDB apoiaria quem para concorrer ao Executivo Estadual, se não tem aliança firmada ainda com republicanos. E será que as declarações recentes do cacique Carlos Bezerra, praticamente rompendo uma relação com o governador Mauro Mendes do União Brasil, tendo seu vice do Republicanos, pode atrapalhar um pouquinho? O governador Carlos Bezerra deverá estar por aqui. Eu cheguei ao Mato Grosso ontem, tá certo? Ele tem décadas do Mato Grosso e conhece a política do Mato Grosso, tem a legitimidade no Mato Grosso, então ele poderá, melhor do que eu, traduzir o pensamento, a orientação e as posições do MDB do Mato Grosso. Deputada Janaína, que é o nosso nome aí, que colocou à disposição para estar presidindo o partido, está consultando as nossas lideranças, os deputados, né, para a formação da chapa, mas vai ser atendido aí as lideranças, os deputados, aí, montar uma chapa regionalizada, aí atendendo a cada região, para que o partido continue firme e forte, assim como foi todos esses anos, com Bezerra à frente do partido. Aldo Rebelo, além de ministro, também já foi presidente da Câmara dos Deputados e falou sobre o cenário conturbado em relação à obstrução proposta pela oposição e exigindo algumas atitudes ou compromissos do presidente da Casa, Hugo Mota. Já que Aldo Rebelo sempre foi diplomático, o que será que ele faria se estivesse hoje no lugar de Hugo Mota? Com autoridade e com rigor. Aquilo que está acontecendo na Câmara é inaceitável.
Você não pode impedir que o chefe de um poder, porque é o chefe de um poder, ocupe o seu lugar. Porque senão você, na verdade, abre espaço para o vale-tudo. Qualquer um que estiver insatisfeito com a pauta, com a agenda, com a condição da Câmara, vai lá e senta no lugar do presidente. Não. Pode ser de esquerda, de direita, de centro, não pode fazer aquilo. Aquilo ali é uma usurpação ilegal de atribuições. Mesmo assim, com todo esse embate, o MDB ocupando atualmente 2 ministérios, ainda vai decidir se vai caminhar mais à esquerda ou à direita. Mas, pelo jeito, pode ser do centro para a direita. É centro para a direita, que pode ser tudo, inclusive nada, não é? Mas assim, eu queria fazer, antes de passar para o meu amigo Lourenberg Alves, uma observação sobre o nosso glorioso Aldo Rebelo. Eu tenho, assim, uma certa dificuldade de admirar políticos, não é? Ou pelas razões que a gente vê dia a dia, e as páginas mostram cada absurdo, não é? Ora por corrupção, ora por conduta questionável, tanto na questão política pública, como também na relação privada. Mas o Aldo Rebelo, eu consegui, ao longo dos últimos anos, e não são poucos, nutrir uma admiração pelo trabalho dele. E olha que ele era do PCdoB. Ele era do PCdoB raiz, e até pouco tempo, não é? E assim, de uma coerência em tudo, isso que ele falou aí é a mais absoluta verdade, seja de centro, direita, esquerda, ele defende o que é a ideia, o pensamento dele e o que está na literatura da lei, na letra fria da lei, manda, não é? Eu tenho, por exemplo, olha só, admiro tanto e tenho opinião contrária a algumas questões que ele fala, concordo na imensa maioria das outras questões, mas é uma pessoa que se apresenta aí. Lourenberg estava falando agora há pouco, cometeu um grave erro de não falar o nome do Aldo Rebelo, na minha opinião, porque para mim o Aldo Rebelo é um nome assim, muito coerente, talvez não tenha a musculatura necessária para se disputar uma eleição mas assim, o tamanho moral dele e a coerência e a competência enquanto parlamentar, enquanto presidente da Câmara, enquanto ministro que foi. Lembra daquelas ações que ocorriam lá na Amazônia? Ele tinha sempre ele às vezes remava contra tudo que estava sendo colocado em mídia e tudo, com a opinião dele lá, e baseado em argumentos técnicos. É um cara que estuda muito, que não se vende no sentido não só esse não republicano, não se deixa ser convencido por pouco argumento, né? Pode ser convencido, mas com os argumentos que sejam plausíveis e suficientes para demovê-lo de um outro modo de pensar. Então, assim, eu só quero deixar registrada essa minha opinião sobre essa retidão que o Aldo Rebelo tem para com a política pública brasileira, essa contribuição que ele deu e continua dando. Tomara que o MDB abra as portas e permita que ele ande, sem Baleia Rossi atrapalhar lá, sem Bezerra, que eu respeito muito, atrapalhar aqui, não é? Eu gostaria muito de vê-lo livre, leve e solto, construindo seu caminho, né? Aí quem vai decidir é o povo, Lourenberg. Paulo e amigo telespectador, veja, por que eu não citei o Aldo Rebelo para uma candidatura à presidência da República? Ele pode ser candidato, é como qualquer um outro. No MDB não existe esse nome, amigos, forte. Ah, mas o Aldo pode, ele é filiado ao partido. Mas qual é a condição? Quase zero. Dele vir a ganhar uma eleição. Estrutura que você fala? Não tem nada. Embora ele tenha sido ministro por 2 vezes ou por 2 oportunidades, ele não é conhecido no país todo, amigos. Uma pessoa para vir uma candidatura à presidência da República com chances de vitória,
ele precisa ser conhecido no país todo ou não conhecido, como o Jair Bolsonaro não era conhecido no mundo, no Brasil todo, não era, mas montou uma máquina de propaganda, eu estou falando de 2018, uma máquina de propaganda e tomou conta da mídia, entre aspas, das redes sociais. Mas o Aldo Rebelo vai fazer isso? Falando no Aldo Rebelo, ele tem uma característica muito boa. Ele é uma pessoa que conversa, que dialoga com todo mundo. Isso é um ponto altamente positivo. Mas ele usou e abusou de um partido de esquerda, mesmo não sendo de esquerda. Ele passou muito tempo lá no Partido Comunista Brasileiro, sem ser de esquerda, ele nunca foi de esquerda. É igual, mais ou menos, o que fez o Medeiros. Para quem não sabe, o Medeiros foi, por 16 anos, do PPS, um partido de esquerda. 16 anos, amigos. Ele chegou a ser presidente do Diretório Municipal de Rondonópolis, do PPS. Foi candidato a suplente na chapa do Pedro Táxi pelo partido. E só depois que ele mudou. Por que eu estou falando toda essa história? Para o amigo perceber que as pessoas não entram num partido por questões ideológicas, amigos. Mas entra por vitrine, por possibilidades, não por corrente ideológica. Se nós colocarmos no papel, não passa de 5%, 6% dos políticos que ingressam no partido por causa da corrente ideológica. Não é nada disso. Assim como a população, o eleitor também não pensa nada disso, porque ele vota na pessoa. Ele vota no candidato, não vota no partido. Cerca de 11% de críticos, eleitores críticos, olha, o número é muito pequeno. 11% do eleitorado brasileiro que são críticos. São críticos. Não entra aí na somatória de massa de manobra. Esses 11% não são massa de manobra. Ao contrário da imensa maioria do eleitorado, que é torcedor. É diferente, amigos. O grande problema do não avanço da democracia brasileira é exatamente a figura, a presença do torcedor, do eleitor torcedor. Eu falo isso há muitos anos. Se o eleitor deixar de ser torcedor e passar a ser cidadão, nós vamos ter uma vantagem enorme no processo eleitoral brasileiro. Uma vantagem enorme na questão da democracia. O problema é que o Brasil passou a ser um estádio onde, de um lado, o torcedor de A. Do Flamengo. E do outro lado, o torcedor de B. Do Palmeiras. Isso atrapalha tudo, amigos. É uma coisa que eu sempre vou falar, sempre vou bater. Vamos deixar de ser torcer. Vamos torcer para o nosso clube, para o nosso time. Mas quando chegar no jogo político eleitoral, não vamos torcer, vamos analisar, vamos discutir, vamos debater, vamos conversar com as pessoas, independentemente da emoção, porque é a emoção que nos leva a trazer prejuízos enormes para eleger demagogos, para eleger gente que não tem nenhuma razão de ser eleito. Que venha logo aí uma reforma política. Eu sou fã da ideia da candidatura individualizada. Quero votar no Lourenberg, não no partido, sabe, essa coisa. Um dia nós vamos ter aqui. Olha, gente, por falar em... Eu falei agora de Palmeiras, o Lourenberg comentava de Palmeiras, de Flamengo, e de time, de torcida. O Coritiba e o Chapecoense, eles se enfrentam na 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Promete aí fortes emoções desse encontro lá, nessa partida decisiva para a definição da parte de cima da tabela de classificação. As duas equipes, figuram aí lá no G4 e brigam ponto a ponto pelo acesso à elite do futebol nacional.
Eu falando isso porque estão chegando aí agora, transmissão ao vivo pela TV Pantanal, Rede TV, esse jogaço pela Série B, Curitiba e Chapecoense. Lorenberg, a gente se encontra então na segunda-feira. Eu convidei o Wellington, convidei também a senadora Busetti e convidei o Jaime Campos para que a gente possa, um dos três venham aqui na segunda, para a gente possa falar aqui sobre essas questões do Congresso, enfim. Vamos lá ver se aceitarem. Se não aceitarem, a gente vem do mesmo jeito. Com o Lorenberg, eu e você, ou com quem quer que seja aqui como convidado. Então se cuida, futebol agora chegando aí na sequência para você. Bom fim de semana, viu? Se cuida, fica bem, fica com Deus também.